Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Notícias. Miguel Videira com o Jornal das Duas. Miguel, começamos com uma luz vermelha do Tribunal Constitucional. Os juízes do Palácio Raton não admitiram 3 candidaturas à presidência da República. São as candidaturas de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa. Isto depois de, na última sexta-feira, o Tribunal Constitucional ter indicado que tinha admitido 11 candidaturas, enquanto outras 3 foram notificadas para corrigirem no prazo de 2 dias algumas irregularidades que haviam sido detectadas. Precisamente as candidaturas de José Cardoso, Ricardo Sousa e Joana Amaral Dias. Mas no final do prazo de 2 dias, nenhuma das candidaturas corrigiu as irregularidades que foram apontadas. Por exemplo, no caso da candidatura de Joana Amaral Dias, os juízes do Palácio Raton dizem que há documentos em falta, o caso do certificado de nacionalidade portuguesa originária e ainda a falta de assinaturas válidas para formalizar a candidatura. A candidata apoiada pelo ADN entregou apenas 1.500 assinaturas válidas em vez do mínimo legal que exige 7.500. O mesmo acontece com José Cardoso, antigo membro da Iniciativa Liberal, também não conseguiu reunir as assinaturas, entregou 7.265 que respeitavam os critérios legais. Ficou a pouco mais de 200 assinaturas de conseguir concretizar esta candidatura a Belém. Também com Ricardo Sousa aconteceu o mesmo. O antigo vereador do PSD apresentou menos de 4.000 assinaturas válidas. Há, assim, e contas feitas, 11 candidatos ao Palácio de Belém. Continuam a ser, apesar deste chumbo, as eleições presidenciais mais concorridas da história da democracia portuguesa. Henrique Gouveia Melo insiste que Luís Marques Mendes deve prestar esclarecimentos sobre a sua vida profissional. Foi praticamente este o tema único do debate de ontem à noite, que juntou os 2 candidatos a Belém. Henrique Gouveia Melo acusou Luís Marques Mendes de ser um facilitador de negócios. O candidato apoiado pelo PSD respondeu que o almirante está desesperado com as sondagens. Hoje, em Beja, Gouveia Melo voltou a ser questionado sobre as suspeitas que lançou sobre o antigo presidente do PSD e, apesar de apontar qualidades a Marques Mendes, o almirante insiste que é preciso saber que tipo de experiência profissional tem o adversário na corrida a Belém. Eu não meço as pessoas pelos palcos. O doutor Luís Marques Mendes tem certamente um conjunto de qualidades, é uma pessoa experiente na política. A única coisa que lhe digo é, mas que tipo de política é que é? Nos últimos anos dedicou-se aos negócios. E que negócios são esses? Ele estava no escritório de advogados a fazer pareceres jurídicos ou estava no escritório de advogados a abrir portas através dos seus contactos políticos? O candidato à presidência da República deixou também avisos sobre o crescimento da economia, apesar de não ter sido questionado sobre os dados do excedente orçamental, hoje revelados pelo INE. O Gouveia e Melo alerta que os bons indicadores são conjunturais e pede aos partidos que ponham os olhos no futuro. Nós, nos últimos 20 anos, recebemos muitos fundos europeus. A Europa cresceu, em média, 1,4%. E nós crescemos 1%. Nós estamos a afastar da Europa. Agora, nos últimos 2 ou 3 anos, há aqui uma pequena inversão. Mas essa inversão é verdadeiramente estrutural ou é uma inversão conjuntural? Essa inversão é conjuntural. Portanto, nós temos que olhar para a nossa economia e dizermos o seguinte: estamos a fazer o nosso trabalho bem feito ou estamos como a cigarra a pensar que estamos num dia de sol e não estamos a olhar para o inverno que vem a seguir. Henrique Gouveia Melo, num registro captado pela RTP, o almirante dedica o dia de hoje de pré-campanha à região do Alentejo. Esteve durante a manhã em Beja, da parte da tarde vai estar no Alvito. António Filipe acusou o Ministro da Educação de conviver mal com a liberdade de imprensa, acusações deixadas depois de Fernando Alexandre culpar a RTP pela polémica em torno dos estudantes mais desfavorecidos. Em entrevista ao ECO, o Ministro da Educação pediu uma investigação interna e classificou a peça da RTP como um ataque cobarde e vil. Declarações que, para António Filipe, candidato a Presidente da República, são completamente inaceitáveis. Quando o Ministro considera que deve ser feita uma investigação a um órgão de comunicação social porque houve porque transmitiu declarações suas,
Eu acho que isso já não é só insólito, é algo completamente inaceitável e este Ministro da Educação adapta-se pouco a viver num regime democrático e convive mal com a liberdade de imprensa e de comunicação social. António Filipe, à margem de uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Algueirão Mãe Martins, em Sintra. O Conselho de Redação da RTP reagiu, entretanto, ontem à noite a este caso. Defendeu que as declarações de Fernando Alexandre colocam em causa de forma grave e injustificada o bom nome, o profissionalismo e a ética da redação do Canal Público de Televisão. O candidato presidencial que falou também sobre saúde. António Filipe acusa Ana Paula Martins de fazer promessas que não pode cumprir. Uma acusação feita a propósito do número de internamentos sociais nos hospitais públicos. Ontem a ministra disse que ia avançar com uma solução muito em breve, mas o candidato presidencial apoiado pelo PCP duvida que essa declaração tenha qualquer efeito prático. Nós, infelizmente, começámos no atual governo por ouvir falar de um plano de 60 dias que ia resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Já passaram muitos 60 dias. E a verdade é que a senhora Ministra da Saúde também, nas suas palavras, tem perceber soluções para tudo, mas depois nós vemos que não aparecem soluções para nada. António Filipe duvida da promessa de Ana Paula Martins de encontrar solução para os mais de 1.200 internamentos sociais nos hospitais portugueses, pessoas que estão internadas nos hospitais, apesar de terem condições para receberem alta. Greta Thunberg foi detida esta manhã em Londres, numa manifestação pela Palestina. A ativista sueca é acusada de terrorismo por apoiar a Palestine Action, uma organização que está proibida no Reino Unido. Greta Thunberg defende que os prisioneiros, os detidos desta organização que estão em greve de fome. O grupo partilhou um vídeo no Instagram onde se vê a ativista a segurar um cartaz com a mensagem: "Eu apoio os prisioneiros da Palestine Action, eu oponho-me ao genocídio", enquanto é abordada por 2 agentes policiais. É o som deste vídeo que escutamos aqui em fundo. A manifestação decorre em frente aos escritórios da Aspen Insurance, em Londres, que, de acordo com o grupo Prisoners for Palestine, presta serviços à Elbit Systems, uma empresa de defesa com ligações a Israel. Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora, Miguel. É um novo balanço. Portugal soma desde o início do ano 52 focos de gripe das aves. O último caso foi registado em Aveiro. De resto, neste distrito, no último mês, foram detectados 2 casos. A DGAF tem vindo a alertar para o alto risco de disseminação da gripe aviária e determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente. A transmissão do vírus para humanos é rara, ainda assim, quando ocorre a infecção pode levar a um quadro clínico grave. O Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado para o início de janeiro, segundo uma nota publicada no site da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa quer ouvir os conselheiros para analisar a situação na Ucrânia. A reunião está marcada para 9 de janeiro, às 3 da tarde, 9 dias antes das eleições presidenciais. Joaquim Monchique já teve alta depois do AVC que sofreu. O ator agradece a todos os que demonstraram preocupação e carinho. A produtora Força de Produção promete que o regresso do ator aos palcos vai acontecer em breve. Joaquim Monchique sofreu um AVC na noite de sábado. O ator sentiu-se mal no camarim depois de ter participado na peça Lar do Ocelar no Teatro Municipal de Bragança. Já tem volta.